Eu cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e esse é o canal Assembleiano Apologista. E no vídeo de hoje nós estaremos vendo aí um debate que eu fiz com o TJ Adriano Cruz e foi num grupo de WhatsApp. E nós falamos ali, dialogamos sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo ele é uma força ativa ou se ele tem atributos pessoais e se ele tem atributos divinos. A conversa, o diálogo ficou muito bom, com bastante conteúdo bíblico. Então peço que você venha prestar bastante atenção nos argumentos aí e assistir até o final. E você também que não é inscrito ainda no canal aí, peço que você venha se inscrever, ativar aí o sininho das notificações e também que você possa deixar o seu like aí para fortalecer o canal. Vamos aí para uma vinheta e logo após retornaremos com o vídeo com o tema de hoje, com esse debate. Perguntas bíblicas. E a pergunta dele é a seguinte: por que é pecado beber bebida alcoólica? Versículos polêmicos. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre um versículo polêmico. Resumo de histórias bíblicas. E Deus fechou a arca por fora, e se romperam todas as fontes do grande abismo. Debates. E como onipotente, está em Apocalipse capítulo 1 do versículo 7 e o versículo 8. Arcanjo, a palavra arcanjo está no singular, né? Existe somente um arcanjo. Mas quando nós olhamos ali em Daniel capítulo 10, versículo 13, nós vamos ver ele dizendo que Miguel ele é um dos primeiros príncipes. Pregações. É momento de começar a se interessar, até as crianças podem começar a interessar, a buscar o batismo do Espírito Santo, a buscar a revelação, a buscar a variedade de língua, a buscar o dom da profecia, o discernimento de espírito, dom de variedade de língua. Canal Assembleiano Apologista. Eu estou mostrando para você que até a enciclopédia católica, a primeira religião que ensinou a crença que hoje você tenta defender e acredita, até a própria Igreja Católica, dona dessa crença, afirma que não existe base bíblica para ela. Ô Adriano, então se você está usando uma enciclopédia católica, então você concorda com todos os argumentos da Igreja Católica. Por que você está usando uma enciclopédia da Igreja Católica se você não concorda com a Igreja Católica? A Igreja Católica é pagã para você? O engraçado aí que o Adriano aplicou, né? O conceito de vento aí, que o vento é invisível, o vento é poderoso, é forte. E Deus ele é invisível, Deus é poderoso. Só para o Espírito Santo que não pode. O Espírito Santo não é invisível, não é poderoso. O Espírito Santo ele é uma coisa. O Espírito Santo ele é isto, né? O Espírito Santo não é uma pessoa, porque ele foi assoprado por Jesus. Ele não consegue enxergar ali que foi um ato simbólico da parte de Jesus. Significava que a partir daquele momento, através da atuação do Espírito Santo, os discípulos ali eles começaram a passar por um processo de regeneração. Mas Jesus Cristo, ele sempre, quando ele foi se referir ao Espírito Santo, ele usava o pronome pessoal para o Espírito Santo. Explica aí, Adriano, por que Jesus ele aplicava pronomes pessoal? Ele testificará de mim quando vier aquele Espírito da verdade. E aí, Adriano, como que fica? E outra coisa, Jesus ele disse, enviarei um outro no grego é allos, um outro paracletos, um outro consolador, ou seja, um outro da mesma espécie, outro da mesma natureza de Jesus. Explica isso aí para nós, como que Jesus enviaria um outro consolador da mesma espécie, que tinha a mesma capacidade de Jesus, tinha a mesma essência. Explica para nós aí, que nós estamos aguardando a tua resposta. Bom, é aquilo que a gente viu no nosso debate, né, Moisés? É uns argumentos altamente fora de conexões. Eu estou mostrando para você que até a enciclopédia católica, a primeira religião que ensinou a crença que hoje você tenta defender e acredita, até a própria Igreja Católica, dona dessa crença, afirma que não existe base bíblica para ela. Isso não quer dizer que eu acredito em todas as crenças da Igreja Católica. Eu estou dizendo que as crenças que você acredita hoje, a religião que é dona dessa crença na modernidade, ela afirma que não tem base bíblica no Novo Testamento
para você afirmar que existe ali um terceiro ser que compõe uma trindade. Bom, se a mãe católica, a mãe de vocês, diz que não tem a terceira pessoa, você acha que os filhinhos dela, os filhinhos evangélicos da mãe católica, podem refutar a Igreja Católica? Complicado para vocês, né, Moisés? É porque o contexto bíblico prova isso, a definição da palavra prova isso, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse prova isso, Jesus prova que o Espírito Santo não é uma pessoa quando o deixa de lado em situações extremamente importantes, como por exemplo, vida eterna para a humanidade. Qual é o requisito que Jesus Cristo dá para que a pessoa possa ter vida eterna? Conhecer duas pessoas apenas, o Pai, que é o único Deus verdadeiro, né? E ao Filho. Ou seja, ele não menciona o terceiro Deus aí, a terceira pessoa, o Espírito Santo, como sendo alguém e que precisamos conhecer esse alguém. Não é necessário conhecer a pessoa Espírito Santo para ter vida eterna. E aí já prova que Jesus Cristo não falava nada sobre essa suposta terceira pessoa. Numa outra ocasião, ele fala assim: ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Pai exceto o Filho. E ninguém conhece o Filho exceto o Pai. Por que ele não citou o Espírito Santo nessa situação também? É uma situação importante, era um ensino importante para os cristãos daquela época. Por que ele não citou? Ninguém conhece o Pai exceto o Filho e o Espírito Santo. E ninguém conhece o Filho, exceto o Pai e o Espírito Santo. Por que ele não citou dessa forma? Sabe por quê, Moisés? Porque o Espírito Santo não é uma pessoa. E eu tenho aqui 50 perguntas que elas são impossíveis da pessoa responder de forma lógica, de forma bíblica, de forma convincente. 50. Essas duas aí só são duas, né? Apenas duas. Mas aí já fica provado que, de fato, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, não é uma pessoa. E se for, ainda reforça ainda mais aquilo que ficou evidente no nosso debate. Idolatria, paganismo, duas coisas que Deus odeia. O Deus verdadeiro, o Pai, odeia. Explica aí para nós, Adriano, por que Jesus sempre, quando ia referir ao Espírito Santo, ele chamava o Espírito Santo, usava pronome pessoal, ele testificará de mim. Você não respondeu aí também, Adriano, por que Jesus ele disse: eu enviarei um outro da mesma espécie, um outro paracleto, entendeu? Explica pra gente aí, Adriano. Você está esquecendo dessas perguntas que eu te fiz? Outro da mesma espécie, outro da mesma essência. Explica para nós aí que eu estou esperando. Adriano, uma dúvida aí. Arion, ele era presbítero de onde mesmo? De qual igreja que ele era presbítero? Será que não era da Igreja Católica, não? Posso estar enganado, né? Não foi ele que saiu da Igreja Católica porque não concordou, saíram com ele de lá? Como que é? Você entende melhor dessa história pra gente aí? Fala um pouquinho de Arion para nós aí, se ele era da Igreja Católica, se não era. Outra dúvida, o Adriano, é que vocês dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, é o poder de Deus. Mas engraçado, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, lá está falando: e recebereis virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Se o Espírito Santo é só o poder de Deus, então ali está correto você falar e recebereis poder do poder? Me explica isso aí para nós, que parece que não está batendo direito isso aí, viu? Será que não é poder do Espírito Santo, não? Ou é poder do poder? Explica isso para nós aí. É simples, porque Jesus Cristo, ele era um exímio instrutor. E ele, mais do que ninguém, sabe usar metonímia, símile, hipérbole, ilustrações, parábolas. Lembre-se que tem um texto na Bíblia que diz assim: nada lhes falava sem usar ilustrações. Então, quando Jesus Cristo usava a prosopopeia, ou a personificação de algo, se referindo ao Espírito Santo, era simplesmente para fazer com que as pessoas que estivessem ouvindo aquilo entendessem corretamente o efeito que o Espírito Santo causa, o modo como Jeová usa esse poder
e o resultado que ele faz com que aconteça. Jeová, no caso. O Espírito Santo nada mais é do que uma ferramenta usada por Jeová. A própria Bíblia diz que os olhos de Jeová percorrem toda a terra. Será se é o olho físico de Jeová? Obviamente que não, mas é o Espírito Santo dele que ele usa esse poder para ver tudo o que acontece, não só na terra, como em todo o universo. Então, olha, o Espírito Santo é comparado ao olho de Deus. Então, se eu respondi essa pergunta, Jesus ele se refere ali ao Espírito Santo como se fosse uma pessoa, porque Jesus Cristo estava simplesmente usando uma figura de linguagem para facilitar o entendimento daquelas pessoas. E é interessante, Moisés, que é um fato comprovado historicamente que os judeus daquela época, eles não entendiam o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Você não vai encontrar nenhum judeu na Bíblia tendo essa crença de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ou seja, Jesus Cristo ensinou corretamente, mesmo chamando ou se referindo a algo como se fosse alguém, aquelas pessoas que estavam sendo ensinadas por Jesus entenderam corretamente que o Espírito Santo é algo e não alguém. Tanto é que o Espírito Santo é usado para batizar. Quando o próprio João Batista fala, né, que Jesus Cristo viria e esse Jesus Cristo os batizaria com Espírito Santo. Jesus foi ungido com Espírito Santo. Então, se prova que é algo. Não dá para você batizar alguém usando uma pessoa. Dá para se batizar alguém usando algo. É tão verdade que nesse texto tem a palavra batizar. A palavra batizar significa mergulhar. Emergir, né? Imergir e emergir. Então, dá para emergir e imergir do Espírito Santo? Obviamente que não. Não dá. O que prova que não é uma pessoa, e sim algo usado para batizar alguém. O Espírito Santo também é comparado a um selo. Os cristãos que vão para viver no céu, eles serão selados com Espírito Santo. E você já leu, por exemplo, obviamente você leu, Moisés, mas você já leu ali, você lembra do que diz Apocalipse 14, versículo 1? Ali fala dos 144 mil. Esses 144 mil tem um nome apenas de duas pessoas, simbolicamente escrito na testa. O nome do Pai e o nome do Cordeiro. Não tem o nome do Espírito Santo. Na verdade, simbolicamente falando, como se escrevesse o nome na testa, é usado o Espírito Santo para isso. O selo, um carimbo. Entendeu? O carimbo em si não é a assinatura, mas contém a assinatura do dono. O Espírito Santo é o carimbo de Deus. Então, Adriano, você falou aí, na verdade você não respondeu nada, né? Por que Jesus ele usa pronome pessoal para o Espírito Santo, né? Se ali em Atos capítulo 1, versículo 8, se ali tem o correto, então, recebereis poder do poder. Se o Espírito Santo é só um poder, então recebereis poder do poder. Fica sem sentido, né? Recebereis poder do Espírito Santo, você entendeu? O poder, ele vem através da pessoa do Espírito Santo, você entendeu? Então você está confundindo as coisas, meu querido. Quando você usa aí o pronome toto do grego, Atos capítulo 2, versículo 33, derramou isto, nós sabemos aí que o toto do grego é um pronome neutro. Ele é utilizado para coisas inanimadas, né, para objeto. Mas nós sabemos também que o pronome toto no grego ele é usado para pessoas também. Quando nós lemos na Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 4, Jesus ele disse assim, portanto aquele que se tornar humilde como este menino, é toto no grego. Jesus ele usou um pronome toto do grego aqui para uma criança, para uma pessoa. Lucas capítulo 1, versículo 66, lá está dizendo, e todos os que os ouviam, o conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? Aqui foi usado de novo, a palavra toto do grego foi empregado para um menino, para uma criança, para uma pessoa. Em Lucas 9, versículo 48, Jesus ele disse assim,
qualquer que receber este menino em meu nome. Então Jesus ele usou de novo o pronome toto no grego aqui, para uma pessoa, você entendeu? Então fica claro aqui que o pronome toto, ele é usado para pessoas. Mas só que ali o que aconteceu ali em Atos capítulo 2, versículo 33, ali derramou isto, ali estava sendo derramado o poder do Espírito Santo. Conforme nós vemos ali em Atos capítulo de número 1, versículo 8, lá está falando de recebereis virtude do Espírito Santo, recebereis poder do Espírito Santo. Então, quando derramou isto, quando o Espírito Santo ele foi dividido ali para os 70 ali, na época de Moisés, 70 anciões ali, aquilo ali é o poder do Espírito Santo, meu querido. Através da pessoa do Espírito Santo vem o poder, a emanação do Espírito Santo. E você confunde as coisas, você acha que a pessoa do Espírito Santo é o próprio poder dele. Você está equivocado, meu querido. Jesus Cristo, ele sempre usou pronome pessoal para o Espírito Santo. A palavra pneuma, espírito no grego, ela é neutra e gramaticalmente exige-se um pronome neutro também para a palavra espírito. Mas ao invés disso, Jesus ele sabiamente, na maioria das passagens bíblicas, ele aplica para o Espírito Santo pronomes pessoais, mostrando a pessoalidade do Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, versículo 8, o Jesus ele disse: quando ele vier, pronome pessoal para o Espírito Santo. No versículo 13, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará. Mais uma vez, Jesus usando pronome pessoal para o Espírito Santo. Versículo 14, ele me glorificará. Jesus usou mais uma vez pronome pessoal para o Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 26, ele testificará de mim. Mais uma vez, Jesus usou pronome pessoal para o Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 13, versículo de número 2, o próprio Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo. O próprio Espírito Santo usou pronome pessoal para ele mesmo. Ora, se o Espírito Santo é uma força ativa, é um poder, então me explica para nós aí, que eu estou querendo que você me explique até agora, por que Jesus usou pronome pessoal para o Espírito Santo, chamando ele de ele, e também o próprio Espírito Santo usou um pronome pessoal para ele mesmo. Explica para nós, que nós não conseguimos entender isso, meu querido. Ajuda nós aí, faz favor. Moisés, mas deixa eu te falar, não é só as testemunhas de Jeová não, querido. Não é só as testemunhas de Jeová. Eu, inclusive, no debate ontem, eu citei trinitários, eruditos trinitários, que ensinam que o Espírito Santo, ele é o poder de Deus, não uma pessoa. Então, veja só, por mais que a pessoa se identifique como trinitário, ela afirma que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim um poder de Deus. Né? Eu até citei nomes lá de ontem, vários nomes lá ontem, como Mackenzie, né? Ele é um erudito trinitário e ele afirma que o Espírito Santo ali descrito em Gênesis 1:2 não é uma pessoa, mas a força de Deus, o poder criador de Deus. E outra coisa aí, quando você fala que Jesus ele usou uma linguagem figurada, que ele estava tentando transmitir para aquelas pessoas, ele usou uma linguagem figurada ali, mas que não estava se referindo a uma pessoa, coisa nenhuma. Então, você está querendo dizer que significa que Jesus estava induzindo, enganando aquelas pessoas, falando que ele enviaria um outro consolador, né? Que no grego a palavra outro é alon, e consolador é o paracleto no grego. Então Jesus ele estava querendo dizer o que com isso, Adriano? Alon no grego significa outro da mesma espécie. Jesus estava falando: eu enviarei um outro da mesma espécie, um outro da mesma natureza do que eu. Ele não disse que enviaria um poder, você entendeu? Então, meu querido, vê se compreende as coisas. Você está equivocado nesse teu ensinamento e está querendo induzir as pessoas ao erro, ensinando essa falácia, essa mentira aí do corpo governante aí, meu querido. Cai na real e sai dessa seita aí. Isso aí é furada. E outra coisa, você já foi desassociado das testemunhas de Jeová, e agora? Qual que vai ser teu futuro? Para qual igreja que você vai? Você entendeu? Como que você vai continuar servindo a Deus? Jesus falou: aquele que não comer da minha carne, não tomar do meu sangue, não tiver comunhão com ele, não tem parte no reino do céu. Como é que você vai ficar aí fora de comunhão, meu querido? Apesar que eu acho que vocês nem tomam a ceia nos testemunhos de Jeová, para você não vai fazer tanta diferença, né? Ok, então, peraí. Olha só como não faz sentido, Moisés. Jesus Cristo, segundo a sua crença, ele tinha dupla natureza. Ele era humano, né? Porque ele se fez carne, e ele é divino.
Aí agora você está dizendo que o Espírito Santo é uma outra pessoa que tem a mesma natureza de Jesus, né? Você até está tentando conceituar aí a palavra elos como sendo seres da mesma espécie ou da mesma natureza. Então, a lógica vai me fazer concluir que se Jesus Cristo ele tem dupla natureza e você fala que o Espírito Santo é da mesma espécie de Jesus, então o Espírito Santo também tem dupla natureza? Sim ou não? Depois que você responder essa pergunta, você pode me mostrar na Bíblia onde que o Espírito Santo de Deus se faz carne, ou se torna ser humano, para que ele possa assim ter dupla natureza igual Jesus Cristo, já que, como você afirma, são dois seres da mesma espécie. Ô, meu querido Adriano Cruz, meu querido, você não entende as coisas. Meu filho, o Espírito Santo é um outro, ele não é Jesus, é um outro consolador, um outro da mesma espécie, outro da mesma essência divina. Você entendeu? O Espírito Santo, ele é divino juntamente com Jesus e com o Pai. Os três juntos se forma o único Deus que deve ser adorado. Você está entendendo, meu querido? Nós adoramos um só Deus. Você adora dois deuses, você é pagão. Você crendo dessa forma, você está adorando a dois deuses. Você é politeísta e nós não. Nós cremos no único Deus que deve ser adorado, composto de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é porque Jesus ele se encarnou, ele se fez carne e tem dupla natureza, que o Espírito Santo também não tem necessidade de se encarnar e ter dupla natureza, meu querido. Não confunde as coisas, não. Você está se fazendo, você está agindo como se fosse uma criança, só uma criança para fazer umas perguntas bobas dessa, igual você faz, meu querido. Ô Adriano, vou ter que te dar também, Adriano, uma aula de trindade, quais são as funções da trindade. Eu acho que você nunca ouviu falar que existem funções na trindade. Qual que são essas principais funções de cada um da personalidade na trindade, que se os três juntos, as três pessoas se tornam um único Deus que deve ser adorado, porque eles são três pessoas, Adriano, mas os três juntos têm a mesma essência do único Deus, os três juntos se formam um único Deus, é só um Deus, não é dois não, viu? Ó, o plano da criação cabe principalmente ao Pai, a redenção, a salvação da humanidade cabe principalmente ao Filho, e a santificação, a renovação e a regeneração cabe principalmente ao Espírito Santo. Isso não significa que estas sejam a única função de cada uma das personalidades. E eles também podem participar nas outras funções, viu? E outra coisa, eu vou citar um texto aqui para você, que além de ser um dos melhores textos que prova a trindade, vai mostrar a função de cada um da trindade nesse texto que eu vou te mostrar. Tá bom, meu querido? Mas você disse, Moisés, que ele é exatamente igual, né? O outro da mesma espécie de Jesus. Não estou dizendo que ele é Jesus, estou dizendo que ele é igual a Jesus. Você disse isso, eu estou apenas repetindo. Então, se você acreditasse no que você acabou de falar, que o Espírito Santo ele é alguém igual a Jesus, então deve ter a dupla natureza também, né? Porque Jesus, segundo vocês, tinha dupla natureza na Terra. Então, se ele tinha dupla natureza na Terra e o Espírito Santo é alguém exatamente da mesma espécie que Jesus, então ele também tem que ter dupla natureza. E aí, você vai afirmar agora de novo que o Espírito Santo, ele de fato é da mesma espécie que Jesus? Ô, meu querido, outro da mesma espécie, mas no sentido da natureza divina. Não é da natureza humana. Jesus, ele existe desde a eternidade. Deus Pai, ele é eterno também, meu querido. O Espírito Santo também é eterno. A Bíblia apresenta os três sendo eterno. Você entendeu? É isso que você tem que compreender. Esse outro da mesma espécie se refere ao Jesus antes dele se humanizar. O Espírito Santo é da mesma espécie dele, é divino. Antes de Jesus se humanizar, não é depois da humanização de Jesus se tornar homem. Então não se necessariamente, quando se fala outro da mesma espécie, ele tem que vir com carne também. Porque Jesus antes, então, ele já era homem, então. Antes dele nascer no ventre de Maria, ele já era homem. Cai na real, não faz sentido as tuas perguntas, esses teus conceitos teu. Não sei de onde você tira essa baboseira, Adriano. Adriano, eu vou apresentar para você aqui um texto que mostra bem o conceito da Trindade e mostra as principais funções de cada um deles aqui. O texto é 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Tem que te mostrar, né? Um texto aqui
sobre a Trindade, para você poder começar a compreender um pouquinho melhor, porque está faltando você estudar aí para você compreender a Sagrada Escritura. Você quer interpretar Deus da forma que você quer. Deus para você é uma caixinha de fósforo na tua mente, entendeu? Então vou falar um texto para você aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui aparece a função do Pai, que é a presciência. O que significa essa presciência do Pai? Significa que pelo seu amor, né, para com o seu povo, ele preveu que nós seríamos escolhidos através da função do Espírito Santo. Que função é essa do Espírito Santo? É a santificação que aparece aqui, que faz com que a pessoa ela seja obediente à palavra de Deus, você entendeu? E através da obediência nós vemos a função de Jesus entrando, né, em ação, que foi a morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o seu sangue derramado, que nos garante o perdão e salvação. Então nós vemos claramente aqui, nesse texto que prova a Trindade, mostrando os três juntos, e ainda mostra a função de cada um deles na Trindade, meu querido. Só quem não quer que não entende isso aqui. Não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir. Ok, mas o que caracteriza na palavra elos que não se refere à natureza humana e divina, e somente à natureza divina de Jesus Cristo? De onde você tira essa afirmação de que só se caracteriza a natureza divina e não a natureza humana e divina, como você acredita? Mas ter a mesma essência, isso quer dizer que são uma só pessoa? Se você disser que sim, então Gabriel e Satanás é o mesmo anjo, porque os dois têm a mesma essência. O senhor terá que dizer também que eu e o senhor somos dois humanos, duas pessoas distintas, mas somos uma só pessoa, ou um só ser humano, né, na verdade, porque nós temos a mesma essência. E interessante que essa palavra essência, substância, essas coisas não tem na Bíblia, né? Tem na filosofia de Platão, na filosofia grega, se referindo aí a Deus Trino. E os mesmos termos você está usando aí para tentar explicar o Deus que você adora. Olha, eu já havia te falado antes o que caracteriza que o Espírito Santo, esse outro da mesma espécie, não é porque ele tem a dupla natureza igual a dupla natureza de Jesus, que é só a espiritual, no caso, não é o corpo. Ele não tem um corpo igual a Jesus. Eu já te disse, o Espírito Santo ele é eterno. Nós vamos ver isso lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo ele é eterno. Jesus também é eterno. Está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Hebreus 13, versículo 8, Isaías 9, versículo 6, ele é o Pai da eternidade. Nós vamos ver lá também em Romanos 9, versículo 5, que ele é Deus bendito eternamente. Então Jesus é eterno, você entendeu? Ele existe desde a eternidade, o Espírito Santo existe desde a eternidade. Quando que Jesus ele se encarnou, se humanizou? 2000 e poucos anos atrás, meu querido. Aí que ele possuiu uma natureza humana. Antes disso ele não tinha uma natureza humana, Jesus era só espírito. E o Espírito Santo também é um ser espiritual, você entendeu? Então eu estou falando, eles são da mesma essência divina, não essência humana, você entendeu? Eu não sei, eu acho que você faz de bobo, tentando não compreender o que a gente está querendo dizer. Porque a gente fala, aí depois você vem perguntar de novo, você quer que a gente responda de novo, sendo que eu já tinha respondido para você. Que se refere desde a eternidade, que eles têm a essência divina, você entendeu? Agora, Adriano, eu estou esperando aí você responder para mim, se é correto falar lá então em Atos capítulo de número 1, versículo 8, se é correto, se o Espírito Santo tem um poder só então, uma emanação, ele não tem uma personalidade, então é correto falar lá então, recebereis poder do poder, tá correto falar dessa forma? Outra coisa, você não falou para mim ainda aí, o porquê que Jesus ele sempre se referiu ao Espírito Santo, chamando o Espírito Santo com pronome pessoal, sempre usou pronome pessoal para o Espírito Santo, chamando ele de ele. E aí, meu querido? Tá lá na Bíblia, João 16, versículo 8. Quando ele vier, pronome pessoal para o Espírito Santo, versículo 13. Aquele Espírito
da verdade, ele vos guiará. Pronome pessoal. Versículo 14, ele me glorificará. Pronome pessoal. João capítulo 15, versículo 26, ele testificará de mim. Atos capítulo 13, versículo 2, o próprio Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Ele usou um pronome pessoal para ele mesmo. Explica para nós aí, Adriano, por que Jesus chamava o Espírito Santo, referia-se a ele com pronome pessoal, mostrando a pessoalidade do Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo aplicou para ele mesmo um pronome pessoal. Se ele não for uma pessoa, como pode um negócio desse? Explica para nós aí, que eu estou esperando até agora a tua resposta. Mas aí, presta atenção, Moisés. Se ele não tem as duas supostas naturezas de Jesus, então ele não é da mesma espécie de Jesus. Fim de papo. Não tem para onde correr, não tem como você negar isso. Ou Jesus não tem dupla natureza, ou Jesus na Terra ele era um ser espiritual, para que ele possa combinar com o Espírito Santo, que sempre foi espiritual. Mesmo que você acredite que seja uma pessoa, você sabe que ele sempre foi um espírito, não um ser carnal como Jesus Cristo foi. E aí Jesus, quando fala essas palavras, ele está em forma humana. Se ele manda outro da mesma espécie que ele, então ele teria que trazer um outro ser humano, não um outro espírito, porque humano e espírito não são da mesma espécie. Pegou a visão aí, Moisés? Tem algo errado nessa história. Nossa, Adriano, não tô acreditando que você tá falando um negócio desse depois de eu ter te explicado que o Espírito Santo ele é eterno, Jesus também é eterno, ambos existem desde a eternidade. O que quer dizer isso? Outro da mesma espécie. Outro da mesma espécie, só porque Jesus agora tinha nascido, estava em carne, o Espírito Santo teria que vir como homem também? Misericórdia, tem nada a ver uma coisa dessa, né, Adriano? Vir com dupla natureza igual Jesus. Eles não são a mesma pessoa, você está confundindo, Adriano. Então quer dizer então que Jeová então também tem que ter dupla natureza. Então Jesus ele é Deus e tem dupla natureza, então Jeová também tem que ter dupla natureza. Tem nada a ver uma coisa com a outra, você entendeu? Isso aí que você está fazendo é um sofisma para tentar desmerecer aquilo que eu estou fazendo. Você está fugindo pela lateral, pela tangente. Você está correndo mais do que esses esportistas de maratona aí, meu querido. Você está fugindo da minha questão aí, você entendeu? Senão não é da mesma espécie de Jesus. Ué, eu não posso pegar um cachorro e um ser humano e dizer que ambos são da mesma espécie. Eu não posso pegar uma planta e um animal qualquer e dizer que ambos são da mesma espécie. Inclusive, eu não posso pegar coisas distintas e dizer que é a mesma coisa. Mas é o que você está fazendo, porque Jesus, se ele tivesse dupla natureza, o Espírito Santo não era da mesma espécie. Se ele tiver apenas natureza humana, o Espírito Santo também não é da mesma natureza de Jesus. Se Jesus Cristo fosse um espírito, nessa ocasião em que fala isso, ele também não seria o Espírito Santo. Aí sim faria muito mais sentido, né? Jesus Cristo é um ser espiritual e ele manda outro igual a ele, outro também um ser espiritual. Mas ele não estava nessa condição de espírito invisível naquela ocasião, ele era um ser humano, então não faria sentido, né? Então, tem algo errado nesse texto aí. E com certeza não é nas palavras que estão no texto. É em quem está tentando interpretar elas, Moisés. Ô Adriano, não adianta você ficar disfarçando e insistindo. Senão não é da mesma natureza de Jesus. Tem que ser de carne e espírito. Não pode ser só de espírito, não. Se é outro da mesma espécie, tem que ser de carne e espírito. Tem que ter dupla natureza. Jesus, antes de vir, ele já era homem, então. Eu já te respondi, Adriano. Jesus, lá, antes dele vir lá no céu, antes dele nascer no ventre de Maria, eu te pergunto, Jesus, ele já era homem, então? Jesus, ele existe desde a eternidade, meu querido. Ele é o Pai da eternidade. Larga a mão de ser bobo. Pai eterno, Pai eterno. Pelo amor de Deus, não tem condições um negócio desse. Como pode você ter umas ideias tão medíocres dessa forma na tua mente? Não tem condições. E outra coisa, você não me respondeu ainda, hein? Tô esperando você responder. Adriano, responde aí pra nós. Por que então eu devo falar Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder do poder. É assim? É assim, Adriano? Responde aí pra nós, Adriano. Outra coisa, Adriano, por que Jesus sempre se referiu ao Espírito Santo
tratando ele por pronome pessoal. Explica para nós aí aqueles textos lá. Ele testificará de mim. Vai, explica aí que nós estamos esperando. Moisés, uma das formas de nós prestarmos serviços sagrados a Deus, serviço sagrado ou adoração a Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina lá em Provérbios, na verdade o apóstolo Paulo suplica aos cristãos verdadeiros que eles, para adorarem a Deus, eles deveriam usar a faculdade de raciocínio. Romanos capítulo 12, versículo 1. É interessante que a palavra grega traduzida ali é lógica. Ou seja, uma das formas que nós temos para adorar a Deus é adorar com base no raciocínio lógico. Algo que esteja dentro da razão humana, obviamente. Quando você pega esse princípio bíblico e joga contra a Trindade, você mesmo que é um adepto dessa doutrina, você sabe que a Trindade ela não é explicada com base na lógica, nem humana e nem a lógica divina. Então, você consegue perceber que existe uma diferença entre o que a Bíblia fala e aquilo que você está falando em defesa daquilo que não está na Bíblia? Porque se a doutrina da Trindade ela fosse verdadeira, ela tinha que estar dentro da lógica. Se ela não estivesse dentro da lógica, não faria sentido o que o apóstolo Paulo está dizendo. E até agora eu estou tentando explicar para você que, ao usar o argumento para dizer que o Consolador, o Espírito Santo, era da mesma espécie de Jesus, não tem lógica nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nem mesmo olhando esse argumento pela ótica trinitária. Ô, meu querido, quem não está tendo lógica aqui é você. Você está se auto-refutando. Você sabe por quê? Você não está conseguindo usar essa tua cabecinha. Você parou para pensar que ele é outro da mesma espécie, mas não porque Jesus tinha nascido ali naquele período, agora era humano, mas da mesma espécie lá desde a eternidade. Desde a eternidade eu já te expliquei. Eu não sei porque que eu estou tendo que repetir de novo. Desde a eternidade, Jesus não era humano. Jesus foi nascer há 2000 anos e poucos atrás, meu querido. Para com isso. Por que você vai ficar insistindo nisso? Quem não está usando raciocínio lógico aqui é você. E não adianta você querer se fazer de bobo, que todo mundo que vai ver essa conversa vai ver que você que não está usando um raciocínio lógico. Você entendeu? E outra coisa, eu estou esperando a resposta até agora e você está fugindo pela tangente, não está me respondendo o porquê, como que nós devemos falar lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder do poder? É assim que é o correto, Adriano? Ou será que é recebereis poder do Espírito Santo? Será que esse poder não emana do Espírito Santo, não vem da pessoa do Espírito Santo? Você está me entendendo? Parece que não bate esse negócio, recebereis poder do poder. Não faz sentido, Adriano. Usa a tua lógica, Adriano, a tua cabeça. Faz esse versículo que você acabou de usar aí funcionar na sua vida, na sua mente. Você entendeu? Oh, pelo amor de Deus, até agora eu estou esperando você me responder por que Jesus se direcionava ao Espírito Santo usando pronomes pessoais e até agora você não me deu a resposta. Você vai fugir até que hora da resposta? Ô, Adriano, estou esperando até agora, viu? A tua resposta aí, você não me respondeu ainda. Tá correto falar lá em Atos que é e recebereis poder do poder? Como é que funciona isso? Ali a palavra no original ali é dunamus, viu? Então recebereis dúnamo de dúnamo. Não faz sentido. Se o Espírito Santo for um poder só, não faz sentido isso aí não. Não adianta você vir mostrando a tradução do Novo Mundo aí que isso aí não cola não. Eles traduziram de uma forma para tentar dar uma disfarçadinha ali, mas não deu muito certo não. Se o Espírito Santo fosse poder, teria que vir ali a palavra dunamus ali, então, em vez de pneuma agium. Beleza? Tô esperando aí, até agora você não respondeu também aí por que Jesus ele direcionava ao Espírito Santo com pronome pessoal, chamando ele de ele, né? Usando o pronome pessoal ele para o Espírito Santo. Isso até agora você não me explicou, você vai fugir do debate aí? Bom, então é isso aí, né? O debate chegou ao final aí. Você que ficou até o fim aí assistindo esse debate, acredito que você reparou aí que duas perguntas minhas eu fiquei insistindo até o final aí e o Adriano ele não respondeu. Estou esperando a resposta dele até agora, mas ele não me deu essa resposta aí.
Então você que assistiu até o final aí, que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento e que esse vídeo possa te ajudar a compreender melhor as Sagradas Escrituras e sobre a pessoa do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor.